Boa noite, pessoal. Mais uma vez, o pessoal que nos acompanha através do Facebook, também através das redes sociais e dos blogs parceiros da imprensa de Jataúba, e iniciamos mais uma coletiva de imprensa, onde a Prefeitura de Jataúba vem trazer um balanço das ações ao Covid-19. Hoje teremos a presença, mais uma vez, da secretária de Saúde, Anne Gabriele, e do secretário de Governo, Oswaldo Jerônimo, para trazer as últimas ações, as atualizações que estão acontecendo através do poder público e responder a pergunta dos colegas de imprensa, perguntas essas que são perguntas anseios que a população quer saber, tirar as dúvidas em relação ao andamento do combate ao Covid-19 no município. Desejar boa noite à secretária Ana Gabriela. E é com muito prazer que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para dar alguns esclarecimentos, orientar a população, passar como é que estão os nossos casos no município. Há 2 semanas, as nossas notificações e números de positividade para coronavírus vêm diminuindo. E, sendo assim, baseado no decreto do Estado, a gente fez um plano de retomada das atividades assim que o governo publicou seu último decreto, voltando às atividades. E Oswaldinho, como secretário de governo, entrou em contato com o prefeito e definiram quais seriam as primeiras etapas que nós estaríamos nos organizando para iniciar e monitorar. Sendo assim, nós no município hoje, nós temos uma redução de casos de positivos, continuamos fazendo testes rápidos do mesmo jeito, com agendamento, levantamento dos principais sintomas, e também estamos, que eu acho que o Oswaldinho vai passar, o nosso plano de retomada econômica e o motivo de se permanecer esse plano. E também a gente vai mostrar as estratégias que a saúde tem para tentar conter mais casos de coronavírus no município. Se por acaso os casos semana que vem ou dentre as próximas semanas começarem a aumentar novamente, eu tenho certeza que o gestor municipal vai rever esse decreto e nós vamos fazer o que for melhor para a nossa população. Antes da gente abrir as perguntas para os colegas de imprensa, o secretário de Governo, Oswaldo Jerônimo, vai trazer uma breve explanação como está o andamento dos trabalhos para essa retomada das atividades econômicas, visto que no início da semana a Prefeitura convocou o comércio para iniciar um tipo de cadastro que vai ajudar ao monitoramento a partir do momento que esses comércios começarem a funcionar novamente. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Rony, boa noite, Anne, boa noite aos colegas da imprensa, né, que estão aqui, tanto cada um em suas casas, eu aqui presente na Prefeitura. Estamos apresentando à população o plano de retomada das atividades econômicas. Eu quero desde já esclarecer, né, o que ocorreu hoje. A retomada do governo do Estado, a mudança de decisão do governo do Estado em orientar o Agreste Pernambucano em desistir, né, de abrir agora e só abrir na próxima semana, não abrir agora, mas o município de Jataúba, devido a todo o planejamento que a gente tem feito, a diminuição de casos, né, que tem acontecido no município nas últimas semanas, na última semana e nessa semana,
que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vai manter o plano, né, um debate muito caloroso nos programas hoje, na rádio e nos grupos de WhatsApp, o que é que o município iria fazer. Eu quero deixar dizer desde já que é uma decisão do município, essa questão, compete ao município, baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, o município tem autonomia para tomar essa posição agora. A gente não está indo contra o governo do Estado. Ontem nós tivemos uma reunião com o governador, com o secretário de Saúde e com os demais secretários do Estado de Pernambuco. Mostramos a nossa realidade, a nossa situação da nossa região. Tem ainda a nossa região ainda tem essa preocupação de muitos casos, mas Jataúba, devido ao início, né, de fazer testes no começo, devido a essa atenção desde o começo da pandemia, nós tivemos acho que a gente pode ser os primeiros também a abrir o comércio, a ter mais essa tranquilidade. Eu vou apresentar para vocês o nosso plano de retomada, né, a partir de agora. Os blogs já divulgaram durante a semana, tivemos reuniões com o pessoal da imprensa, apresentando primeiro para o pessoal da imprensa, explicando como é que seria. Hoje já tivemos reunião com o comércio que já se cadastrou, né, uma parte do comércio que já se cadastrou, nós já tivemos reuniões com eles, apresentando o protocolo. Não vai ser só abrir, vão ter que seguir umas novas regras, né, novo protocolo do comércio. Esse comércio que já está aberto, que são as casas de rações, material de construção, vão sim ter um novo protocolo para eles também. A gente, a partir de segunda-feira, vamos fazer um novo protocolo, fazer um cadastramento dessas empresas. Então, a gente vai apresentar agora para todos vocês o plano de retomada do comércio de Jataúba. Aqui está o plano de retomada das atividades econômicas, né, para todo mundo. Está dando aí para ver, Anny, o pessoal aí que está nos assistindo, só para confirmar aqui. Tá sim, dá para ver. Na primeira, a gente pensou o seguinte, na outra tivemos uma redução de casos no município. O que é uma redução de casos? Não tem, a gente estamos no meio de uma pandemia, não tem como dar só casos negativos. A gente faz testes todas as semanas e fechamos semanas epidemiológicas, que a gente chama. E nessas semanas a gente tem essas estatísticas, se estão crescendo o número de casos ou se estão decrescendo o número de casos. A palavra certa é uma estabilização dos casos. Então, aqui nessa tela que vocês estão vendo aí, temos as semanas epidemiológicas do nosso município. Só a primeira semana que ela tem uma diferença para as outras, que é o seguinte, o início dela é de 20 de abril, ela não é uma semana. A gente colocou o início dela quando o município teve o primeiro caso, que foi um caso importado, um rapaz que teve no hospital, passou mais de 40 dias no hospital e teve essa infecção lá, infelizmente veio a óbito, né? Mas a gente contou desde o primeiro dia até o final da semana que teve mais casos, que começou a ter casos no município, que foi no dia 10 de maio. Tivemos 11 casos na primeira semana. Na segunda semana, a partir da segunda-feira, tivemos 15 casos, então um aumento de 36% em relação à semana anterior. Na terceira semana, tivemos 21 casos dentro de uma semana, então tivemos um aumento de 40% em relação à semana anterior. Na semana seguinte, 23 casos, um aumento de 10%. E na semana passada, tivemos 14 casos, um decréscimo aí de 39%, né? Com um decréscimo de 39%. E nessa semana, agora, até hoje, né, durante as semanas, tivemos 11 novos casos. Ainda estamos com uma menor, 28% que a semana passada. Ainda vai haver testes amanhã, mas, assim, baseando, né, nessas estatísticas, estamos vendo que o número tem decrescido, né? E baseado nisso, a gente elaborou o plano de retomada das atividades. Então, na primeira etapa, a gente até fez umas questões diferentes do governo do estado. Alguns itens a gente adiantou, porque, assim, devido ao serviço desse tipo ser menor procurado, conforme do que uma cidade grande, como o governador fez o plano para a capital. Então, vamos lá. São salão de beleza e serviço de estéticas, a partir de segunda-feira, consultórios ambulatórios de profissionais de saúde na rede privada, serviço de apoio diagnóstico e terapêuticos e as óticas, né? Serviço de escritórios, que são advogados, contadores,
consultorias imobiliárias, que esse serviço no governo do estado está na terceira etapa, se eu não me engano, ele ainda não está nessa etapa de agora. Então, assim, esses que eu citei até agora, eles vão ser atendimento por agendamento e vão seguir um protocolo específico para eles. Também vai abrir na próxima segunda-feira o varejo, que são as lojas de roupas, lojas de móveis, bijuterias, etc. E o comércio de serviços, né? O horário de atendimento reduzido das 8 às 16 horas e seguindo o novo protocolo. O comércio de serviço, quando a gente fala em serviço, que abrange alimentação, serviço, a gente colocou aí, exceto de alimentação. O comércio de bares, restaurantes e lanchonete continuarão com serviço de delivery, pelo menos por enquanto, né? Então, na próxima segunda-feira, para todo mundo ficar ciente do nosso município, esses setores estarão abertos aqui no município, né? A segunda etapa, ela não tem uma data pré-definida ainda, a gente tem que analisar como é que vai ser o impacto da primeira etapa, e assim sucessivamente, para cada etapa, temos que analisar, temos que ter um prazo de análise de uma etapa para a outra, né? Então, aí vai ser os serviços públicos, as atividades de organizações religiosas, no caso, as igrejas, né, funcionar, abrir para receber, né, seus fiéis, e as academias de ginásticas e similares, tendo 50% do funcionamento e seguindo os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde, que são baseados na OMS e no Ministério da Saúde e na Secretaria Estadual. Na terceira etapa, vai ser liberado os treinos de esportes coletivos, que é o futebol, futsal, voleibol, seguindo novos protocolos também, e 50% dos serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, já vão poder começar a receber os clientes na terceira etapa. E na última etapa, teremos que, já voltando ao nosso normal, né, como era antes da pandemia, a gente sabe que não existe mais a palavra normal, né, de novo, depois de tudo isso que a gente tem passado, de isolamento, mas aí a gente vai voltar ao novo normal, né, podemos dizer assim, na quarta etapa, que aí é quando tudo vai ter liberado, né, e lembrando que o isolamento social vai ser obrigatório ainda para todas as pessoas, sair de casa só em caso de necessidade, o comércio vai estar aberto, se for no comércio, resolve suas coisas e volta para casa, a orientação nossa. O uso da máscara será obrigatório. O uso da máscara ainda continua obrigatório no nosso município. Eu quero deixar desde já claro a todos que vamos abrir o comércio, mas com protocolos. Não é só chegar e abrir. Então, assim, divulgamos nas redes sociais, o pessoal da imprensa também nos ajudou muito nessa divulgação, a questão do comércio procurar a Secretaria de Saúde, através do número que foi divulgado. Muita gente procurou, tivemos mais de 50 comércios já tivemos reuniões hoje, como eu já frisei no início, né, e vão ter que seguir orientações, eles vão ter uma questão de avaliação dos seus funcionários diariamente, a Secretaria vai acompanhar em tempo real essa avaliação, então não vai ser só abrir o comércio, eles vão ter que seguir regras. O novo decreto que a gente lançou, o decreto, vai ter questões de multa para o comércio que não cumprir esses protocolos, e a questão também de perca de alvará. Então, a gente vai passar aí nessa semana de orientação, não vamos multar nessa primeira semana, mas vamos orientar a população, o comércio, e a gente também pede a compreensão da população, que saia de casa, saia de máscara, para poder a gente combater esse vírus. Hoje a gente está dando um passo muito importante, né, e a gente precisa da colaboração de todos. Isso foi um pedido de todo mundo quer o comércio de Jataú funcionando, quer trabalhar, quer voltar a trabalhar, o pessoal quer voltar a comprar, a gente sabe disso, mas a gente pede que tem que ser com responsabilidade, tanto para o dono do comércio, tanto para a pessoa que está indo comprar. Então, essas são minhas palavras, Rony, e a apresentação, e continuo daí com vocês aí. Pois é, a gente agora, depois dessa explanação, dessa explicação que o Oswaldinho trouxe, a gente abre as perguntas para os colegas da imprensa. Vou fazer aqui pelo quadrinho que está aqui para mim. Primeiro, as perguntas, abri aqui com o J. Silva. Boa noite, Rony, boa noite, Anne, boa noite, Oswaldinho, os companheiros de imprensa que estão conosco aqui, boa noite a todos que nos acompanham através, né, dos canais que estão transmitindo, né, nas redes sociais. Eu vou fazer uma pergunta para a Anne, deixar uma pergunta para a Anne e uma pergunta para Oswaldinho. Né? A pergunta para a Ana é o seguinte:
muito se questionou durante essa semana essa questão desse plano, né, de retomada do comércio. Principalmente em redes sociais, a gente viu muito, né, as pessoas falando acerca dessas questões, dizendo que não era o momento, né, porque os números que estavam sendo divulgados não condiziam com essa condição que até o Oswaldinho explicou, né, de queda no percentual de pessoas contaminadas nas últimas semanas. Eu queria que você explicasse melhor para quem está nos ouvindo como é feito esse cálculo para que as pessoas possam entender de fato que está havendo essa redução no número de casos, né, relacionado à semana anterior. E para o Oswaldinho eu pergunto o seguinte, diante de toda essa polêmica, Oswaldinho, que houve aí na fala, né, do governador hoje pela manhã, né, onde Jataúba, Santa Cruz, algumas cidades já tinham divulgado seus planos de retomada. O governador veio com essa nova conversa, vamos dizer assim, né, de que algumas cidades não estavam aptas, entre elas Jataúba, por exemplo, Santa Cruz do Capibaribe. Não há um risco, né, mesmo você dizendo que o município tem autonomia para isso diante dos números. Não há um risco de acontecer, por exemplo, o que aconteceu em algumas cidades de São Paulo, onde prefeitos assinaram decretos liberando parte do comércio e o governo do estado posteriormente mandou fechar tudo novamente. Então eu deixo essa pergunta uma para a Anne e outra para o Oswaldinho. Boa noite, Jota. No que diz respeito à questão dos números serem fidedignos ou não, desse questionamento que a população faz, eu retorno a pergunta à população. Nós fazemos desde o início o que está sendo a demanda que está vindo para o município, para os serviços de saúde. Então, o seguinte, o que está sendo procurado para fazer testes, estão sendo monitoradas as síndromes gripais, pacientes com sintomas de Covid estão sendo agendados para testes, sim. E, assim, se está havendo a redução ou existe uma subnotificação, eu só tenho a condição de responder se for porque a população não está procurando serviço para fazer o teste, porque no município hoje nós temos testes rápidos para a Covid. Recentemente recebemos uma remessa da AMUP, que é um número até razoável de testes para serem feitos, e isso aí é uma forma da gente estar avaliando essa situação. Então, assim, se essa informação, se esse número está reduzindo e a população está questionando, eu também me questionei se seria um momento. Enquanto gestora de saúde, claro, que eu tenho toda uma preocupação. Mas quando o governo estadual publicou o primeiro decreto, e talvez eu esteja até entrando um pouquinho na resposta de Oswaldinho, a gente sabe que é diferente a realidade de onde começou, que foi da capital, para a realidade do interior, do agreste e do sertão. E que deveriam ter sido planos e decretos e datas diferenciadas para cada situação. Baseado nisso, depois que os prefeitos se organizaram, pediram que suas equipes se organizassem, isso gerou toda uma situação de ansiedade e questionamentos na população, que eu acho super normal. Porém, eu tenho certeza, como eu falei anteriormente, que se a gente perceber, semana que vem, como o Oswaldinho disse, essa é uma etapa que vai ter mais ou menos de 15 a 20 dias para ser avaliada. Mas se a gente perceber um aumento significativo de pacientes com Covid, porque eu acredito que o comércio ele pode ser um dos maiores transmissores, se não for feito um bom monitoramento e ter uma colaboração tanto da população quanto dos proprietários e trabalhadores, isso pode ocasionar um aumento nos casos em Jataúba, sim. Porém, cabe à gestão como um todo avaliar isso, e esse momento é um momento assim que vai ser de muita cautela. Esses estabelecimentos estarão tendo um selo de autorização
vão ser monitorados para saber se estão cumprindo os protocolos. E eu espero que isso venha a não possibilitar novos casos ou um aumento nos casos no nosso município. Mas é uma situação assim realmente muito delicada. A gente nunca viveu uma epidemia, uma pandemia como essa. E isso é minha opinião neste momento. Nós estamos monitorando, nós desenvolvemos um site para o próprio proprietário avaliar o seu funcionário e ele mesmo diariamente, e vai ter uma equipe entrando em contato todos os dias com os proprietários. A gente já dividiu tudo isso para monitorar essa situação e a gente precisa que esses proprietários não pensem só na questão econômica, pensem sim na questão de vidas. Por quê? Se eles negarem algum tipo de informação nesse sistema que a gente fez, isso vai atrapalhar muito, porque quando a gente passou a primeira vez no comércio, nós tivemos diversas dificuldades de adesão ainda, e a gente percebeu que só em um local do comércio que teve um caso, que a gente identificou um caso positivo, depois cerca de 70% dos trabalhadores positivaram. Então, isso é um grande risco e a gente precisa realmente que a população e que seja o maior fiscal, não a saúde, quem vai fiscalizar é a população também, e os proprietários dos estabelecimentos, que eles tenham essa transparência para com a Secretaria de Saúde. Amigo Jota, já pegando um gancho aí da secretária, é o seguinte, a gente fez tem feito uma análise já bem atrás, inclusive a Ani teve essa iniciativa de já ir nesse comércio que estava aberto, já fazer essa avaliação alguns dias atrás, foi identificado alguns casos, já fizemos o monitoramento desses casos, deu positivo alguns casos em alguns comércios, foi feito o monitoramento. Então, assim, pensando nisso, já está um grande passo e exemplo para outros municípios. Eu acho que nenhum município até agora fez essa implantação de um sistema, né, de monitoramento dos funcionários do comércio. Eu acho que nenhum município hoje que eu tenha informação tenha feito isso. Então, assim, é uma coisa nova. A gente sabe, Jota, das situações no Brasil, São Paulo, né, que aumentou os casos, Recife está aumentando os casos, Itália voltou a crescer, questão de morte depois de ter aberto. Então, assim, a gente sabe que é um passo, mas é um passo que tem que ser em conjunto com a população. Então, é por isso que a gente criou mecanismos de se monitorar em tempo real, né, a situação dos funcionários, que o nosso medo hoje é os funcionários do comércio, e a gente pede à população, eu vou até divulgar aqui, pedindo licença para compartilhar a tela novamente, compartilhar esse adesivo que a gente vai ter no comércio que está cadastrado no nosso município e que está seguindo as regras, esse adesivo. Então, assim, a pessoa que for sair de casa e chegar num comércio e não tiver esse adesivo, denuncie à prefeitura, que a gente vai fazer fiscalização, a gente vai fazer monitoramento. Agora, a gente precisa da ajuda da população, né? Então, não é só sair de casa, chegar no comércio. Então, assim, a gente precisa do apoio de todo mundo. Para poder dar certo, para poder a gente voltar a engrenagem a funcionar, a gente precisa do apoio. Tem que ter o apoio da prefeitura, da Secretaria de Saúde, do dono do comércio, dos funcionários e da população. Então, tem que ser conjunto. Se não for conjunto, não vai dar certo. Isso aí a gente tem certeza, não vai dar certo. Então, se todo mundo colaborar, o comércio hoje, a gente teve reunião com quase 50 pessoas do comércio. A gente tem reunião marcada já para amanhã com o pessoal de salão de beleza. Hoje a gente teve com o pessoal de loja de roupa, loja de móveis, né, o pessoal de consultório de contabilidade, escritório de contabilidade. Então, assim, já iniciamos uma conversa e mostrando como é o protocolo deles. É um protocolo bem puxado, não é um protocolo simples, mas, assim, respondendo a sua pergunta, tem que ser conjunto. A nossa expectativa é que a população apoie a gente nessa iniciativa para poder a gente seguir tranquilo, sem ter que dar 2 passos para trás lá na frente.
Respondidas aí as perguntas do Jota, a gente agora abre para o Diógenes. Vamos fazer as suas perguntas. Boa noite, Rony. Boa noite, secretária Ana. Boa noite, secretário Oswaldinho. Boa noite aos colegas de imprensa. Ana, você falou aí agora há pouco que o município recebeu algumas remessas de teste rápido, né, da MUP. E minha pergunta era justamente sobre isso. Quantos testes o município hoje dispõe, né, com essa remessa da MUP? E se, no caso, o Estado recebeu cerca de 550 mil máscaras, né, de doação, se também vai ser disponibilizado para os municípios, se já tem esses números. E a pergunta para o Oswaldinho é: como é que anda, Oswaldinho, a questão do comércio relacionado justamente a esse cadastro? Como é que está sendo a adesão? Boa noite, Diógenes. Veja só. Quanto à questão dos testes da MUP, acho que a gente recebeu 9 caixas. Hoje eu acredito que nós estamos com... cada caixa normalmente vem 20 testes. Então, assim, nós temos essas caixas da MUP, mas acho que umas 2 ou 3 do município. Então, assim, nós temos alguns testes ainda para estar fazendo. Cálculo depois a gente pode estar fazendo aí 9. E a gente vai dar todo o suporte em relação a essa questão dos testes. Quanto à questão de máscara, nós não recebemos ainda nenhuma informação do Estado estar repassando máscaras para o município, mas nós recebemos uma doação de 4.000 máscaras recentemente, de uma seguradora que funciona aqui no nosso município, que tem representantes, que é Marconi Representante, se eu não me engano. E isso foi 4.000 máscaras e a gente está distribuindo essas máscaras nas barreiras sanitárias. A adesão do comércio, a gente, assim, como eu estou dizendo, a gente teve uma boa parte de adesão do comércio de roupas e móveis. E as óticas também, né? As óticas todas já se cadastraram. Em relação aos outros comércios, ainda está barbearia, e já tem muita gente cadastrada, mas ainda falta muita gente. Então, assim, é por isso que a gente precisa da população. Quando for segunda-feira, a gente sabe dos problemas que vamos ter. Muita gente vai abrir, tem protocolos, a gente já teve reunião coordenando com a coordenação, uma fiscalização pesada, já para reforçar mais ainda. Para abrir segunda-feira, tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde e seguir todos os protocolos necessários. Oswaldinho, só antes de passar para os colegas, quem não cumprir esses decretos, essas regulamentações, está passível a algum tipo de multa, alguma sanção? Sim, no decreto, não me lembro o artigo agora do decreto, a gente tem multa, né? A primeira a gente decidiu hoje, na reunião mais cedo, com as coordenadoras, que a gente vai notificar. Acho que a gente não quer prejudicar ele, né? Nosso não é prejudicar ninguém. Então, assim, a gente vai chegar no comércio durante essa semana agora, a gente vai notificar. Se notificou, quando for na próxima fiscalização, que as fiscalizações não estão acontecendo sempre, durante a semana, não vai ser só um dia na semana, vai ser várias vezes na semana, se a gente identificar novamente que não deu nada do que a gente pediu, aí a gente vai aplicar a multa. Se voltar a terceira vez que ainda tiver, aí o comércio é fechado, tem a perca do alvará, como manda o decreto. O que o Oswaldinho falou, essa advertência será o seguinte: a equipe da saúde vai estar indo no comércio, no estabelecimento, notificando e pedindo para que essa pessoa feche até se adequar e assinar o termo de responsabilidade de estar cumprindo as normas do protocolo. Então, assim, não vai ser tipo, a gente advertiu e vai deixar lá aberto sem cumprir o que o protocolo está orientando para esse tipo de estabelecimento, porque os nossos protocolos também foram divididos.
Então, tem pessoas no ramo de estética, eles vão ter que usar protetor facial. Se não tiver autoclave para estar esterilizando os materiais dele, eles vão ter que pedir aos clientes para levar. Então, assim, tudo isso está sendo orientado nessas reuniões via Zoom, que nossa equipe de saúde, juntamente com o Oswaldinho, está fazendo, e com o pessoal do comércio. Agora, as perguntas do colado Jataúba News. Bom dia, olha, boa noite pessoal aí, a Anne, a secretária Anne, a secretária Oswaldinho, está presente, tem mais pessoas aí da imprensa, né, porque eu estava lendo um negócio aqui do Bom Dia Brasil, aí de repente eu entrei para falar com você de bom dia. A pergunta é o seguinte, vou fazer duas perguntas, a primeira para a Anne. Anne, são 95 casos no nosso município, mas temos aí 41 pessoas recuperadas, quase em torno de 50%, né, até o momento em nosso município. Mas também há preocupação, Anne, que tem muitas pessoas que estão em clínicas particulares, né, que estão com Covid, que estão fazendo exames em outras denominações. Isso não preocupa em reabrir, né, o comércio, como também não preocupa vocês, né, trazer para a população uma estatística e ela, como foi frisado logo no começo, ela ser um pouco desconhecida da população. Sabemos que pode ser até mais casos no nosso município, e tem mais casos aí, né, que não foram informados a vocês. E para Oswaldinho, hoje o prefeito deu uma declaração que abriria o comércio a partir do dia 15, e o governo do estado, ele prorrogou mais uma semana. Isso também não é prejudicial, não é um pouco impertinente do momento para que vocês abram isso aí e possa voltar novamente uma grande doença, ou pandemia novamente no nosso município, já que vocês falaram que as estatísticas estão caindo? Boa noite. São 43 recuperados, na verdade. No que diz respeito a essa questão de clínicas particulares, depois da nossa divulgação, das nossas solicitações aqui nas coletivas, a gente está chegando informações de pacientes de clínicas particulares. Hoje mesmo, o positivo que deu foi um positivo de um paciente que fez em clínica particular. Isso já é um pequeno avanço em uma pessoa nos informar que fez o teste em clínica particular e que o mesmo deu positivo e está sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde de Jataúba. Quanto à questão da população, talvez não está ainda procurando. Nós temos números que estão orientando a nossa população quanto à questão de sintomas. Falta de divulgação não está sendo. Na questão da procura para as unidades básicas de saúde com sintomas de síndromes gripais e Covid, está funcionando 4 dias na semana. Então, assim, o que a gente precisa é da transparência e da verdade entre gestão de saúde, que são questões sanitárias mesmo, e população, porque muitas vezes, devido ao preconceito, a ser sintomas leves, a própria população não procura o serviço de saúde e tenta se automedicar em casa, e isso pode ocasionar diversos agravos. Como a gente já falou outras vezes, aqueles kits que falam kit Covid, não existe esse kit, ele não é preventivo, ele já é um kit, ele seria medicação curativa, que vai variar de conduta para conduta médica. Pode ser que um médico prefira passar outro tipo de medicação para o paciente, dependendo dos sintomas.
Então, isso aí vai depender muito. Então, assim, a gente simplesmente não deve só procurar a farmácia e comprar o que a gente acha que vai fazer bem para a gente sem uma orientação médica. Então, no momento, minha orientação é que a população colabore no que diz respeito a essa questão de transparência. Hoje nós estamos ainda com 2 pessoas em estado grave em UTIs, e isso aí é preocupante. A gente não tem como fazer com que a gente se preocupa para que essa curva não cresça, e essa curva principalmente de casos graves, porque talvez a nossa população esteja um pouco, vamos dizer que, entre aspas, mais relaxadas, porque, graças a Deus, boa parte dos pacientes Covid do nosso município estão sendo curados em isolamento domiciliar e monitoramento de saúde, passando no médico do anexo Covid, e acho que 2 em internamento no anexo Covid. Porém, a gente nunca sabe quando um paciente pode estar agravando e segurando essa doença em casa. Antes da sua segunda pergunta, qual a posição do governo? Ontem, a gente passou a tarde toda reunido com o governador, né, os prefeitos da região do Agreste, e eu estive participando dessa reunião junto com o prefeito Antônio de Roque, e acompanhamos a reunião. Foi apresentado para a gente os números, né, da reunião da semana retrasada. No momento da reunião, a gente pediu para atualizar os números e mostrou esse crescimento na região, mas eu acho que a gente, Jataúba pode ser tratado um pouco diferente do que aconteceu na região. Eu acho que não é segredo para ninguém a gente ter iniciado fazer teste primeiro na região. Acho que quem começou a testar em massa, quem fosse aparecendo no município, foi Jataúba. Então, através disso, a gente conseguiu ter um maior controle, né, de casos. A gente teve, sim, uma subida de casos, isso é normal durante uma pandemia, mas eu acho que se a gente seguir todas as orientações, eu começo a seguir, eu acho que dificilmente a gente consegue dar esse passo para trás. Então, assim, a gente não está discordando do governo do Estado, foi uma conversa muito proveitosa com o governador e com seus secretários, mas, assim, é uma definição que o governo mudou essa opinião de última hora, depois de reavaliar os números da nossa região, né? Até ontem estava mantido o decreto, e a gente sabe que essa pandemia é uma coisa nova, então, a cada momento ela muda, a gente pode mudar de opinião quando for mais para frente um pouco, a gente pode recuar, a gente não vê problema em recuar, mas assim, se tiver uma coisa... É sobre isso, Valdinho, pegando o gancho aqui, é sobre isso que eu quero falar o seguinte, como é uma coisa nova que ninguém sabe como ela age, né, como ela vem agindo no meio da população, de repente ela volta um surto mais uma vez, né, porque já fez os testes, né, chegou a um momento melhor do que qualquer outra cidade. Era uma crítica, você sabe disso, que as críticas vinham, porque Jataúba, a pandemia está acabando com o município. Não, vocês foram dar um passo à frente de que outros municípios em Pernambuco não tiveram essa evolução que vocês tiveram. Aí, se de repente, já que estamos controlando, isso voltar novamente, Oswaldinho, a assolar a nossa população, isso não amedronta a equipe de vocês? Sim, claro, isso aí é uma coisa que a gente não pode dizer, que a gente está sujeito, sim, a acontecer isso, a gente não pode negar isso, mas, assim, na reunião ontem ficou bem claro, o governador até se desculpou com os prefeitos que estavam na reunião, porque por ele ter, desde o início, tratado o Estado como um todo, né? O Estado não é igual. O Estado de Pernambuco, ele é muito extenso, né? Ele é muito extenso, de Recife a Petrolina é muito extenso. Então, assim, tinha que ser o fechamento do comércio gradual, como também a reabertura do comércio teria que ser gradual. Mas, assim, a gente optou, né, teve essa opção, devido às quedas na última semana e a queda nessa semana, desde o começo a gente passou para vocês que teria essa questão de reabertura só se a gente batesse a meta, né, a menos de 14 casos. Então, por enquanto, a gente está abaixo dessa meta. Então, assim, se a gente bater a meta novamente essa semana abaixo de 14 casos, que é o que a gente espera, então o comércio vai abrir na segunda, a região deve abrir de segunda agora a 8 dias, dia 22, mas aí, durante essa semana, vai ser uma semana mais de ajuste. Então, a gente vai ter também uma semana a mais para reajustar a condição do comércio, porque
vai ser uma agonia para todos os municípios essa questão de reabertura do comércio, como vai ser para a gente essa semana. Então, assim, a gente está dando um passo à frente, né, a gente está dando a cara a bater mesmo de encontro com a posição hoje do governo do Estado, né, para tentar organizar a semana para nas próximas semanas a gente ter o resultado dessa abertura. A gente, como o Anny disse, né, não tem como ter noção do efeito dessa reabertura, dessa retomada das atividades, não num prazo menor do que 15 dias. Então, pronto, a partir de 15 dias a gente vai ter, né, o resultado dessa próxima semana. Então, a gente só aguardando aí para ver o que é que vai acontecer. Pois vale salientar essa questão que o Oswaldinho falou, né, deixar sempre bem claro para quem está nos assistindo, para os colegas da imprensa, que ainda estamos em avaliação da curva, né? Por enquanto, a quantidade de casos que foi estipulado dentro do plano de retomada, ele não foi ultrapassado. Mas aí a gente ainda tem o dia de amanhã, o dia de sábado, e se surgirem casos que ultrapassem, essa questão do dia 15, ela passa a ser revista, e não seria feito essa abertura. Antes da gente abrir para as perguntas do França, a gente tem sempre trazido um relatório em torno das cidades que estão em volta de Jataúba em relação aos casos da Covid, e hoje o nosso município fechou com 95 casos no total, destes 43 já estão recuperados, e os municípios vizinhos, Brejo hoje fechou com 204 casos, Toritama 142, e Santa Cruz, os dados ainda são os de ontem, porque até agora não foi lançado os dados atualizados do dia de hoje. Ontem, Santa Cruz tinha fechado com 202 casos, ou seja, Jataúba segue nessa linha, foi o primeiro município a ter um número maior de casos, mas, ao mesmo tempo, agora consegue, digamos que a gente pode até explicar melhor depois, digamos que não controlou, mas a gente está aí com o menor número de casos na região. Vamos ouvir agora as perguntas do França para a Anny e também para o Oswaldinho. Ô, França, tem que ligar o microfone. Abre o microfone, França. Seu microfone está fechado. Tá ouvindo agora? Alô? França. Tá ouvindo? Tá ok? Sim, boa noite, Anny, boa noite, Oswaldinho, e a todos da imprensa, os colegas da imprensa. Anny, é o seguinte, eu tenho um ponto de vista aqui que está, desde a semana, desde o início dos boletins, que está saindo o volume de total de mulheres mais infectadas do que os homens. No seu ponto de vista, e até com os seus amigos médicos, que você está sempre conversando, por que esse caso de tantas mulheres sendo infectadas? No caso, hoje nós temos 61 mulheres e 34 homens. Por que isso tudo? Você tem conversado com alguém? Qual a mulher tem a imunidade mais baixa do que o homem para ter essa elevação tão grande, tão alta sobre as mulheres? Porque as mulheres, geralmente, quando vê o boletim, dizem, o que está acontecendo? E já fizeram muitas perguntas. É a imunidade da mulher que é mais baixa do que o homem, entendeu? Isso tem como reverter, no ponto de vista, esse equilíbrio, essa que está acontecendo. E para o Oswaldinho é o seguinte, sobre as declarações, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, Oswaldinho, para vocês, sobre a declaração do prefeito Antônio de Roca, que chamou a atenção da região e praticamente do agreste do Estado, né? Ele bater de frente com o governador, que vai abrir de qualquer forma, a partir de segunda-feira. Ele falou isso em relação à meta de 14 pessoas, de 14 casos, entendeu? De 14 casos confirmados, ou uma questão pessoal dele? Como vocês vão fazer para reverter esse
essas palavras dele, que foi pesada, que chamou a atenção, e tá lá embaixo, em Recife, o pessoal já viram esse vídeo, reviram. E o que você tem a falar sobre isso, Oswaldinho? E Anne, nesse ponto de vista das mulheres? Porque eu estou achando que, Oswaldinho, que ele falou em relação a essa meta, caso que, geralmente, no ponto de vista dele, essa meta de 14 pessoas, 14 casos, não vai ser batida. Então, ele vai conseguir abrir por causa dessa meta. Isso confere mesmo meu pensamento ou tem alguma coisa por trás ainda que não foi divulgada? Boa noite, França. Essa questão de mais mulheres do que homens, a gente já vem vendo isso na saúde há muito tempo. A gente percebe que cuidar da saúde do homem sempre foi mais difícil. Os homens procuram menos os serviços de saúde, desde fazer um check-up e tentam também segurar até o máximo possível sintomas mais graves em casa. Então, assim, eu acredito que esses números de mulheres sejam mais expressivos porque as mulheres, nos primeiros sintomas, devido também aos cuidados com seus filhos e etc., não dizendo que os homens não têm, para não me compreender mal, elas procuram os serviços de saúde com mais facilidade do que os homens. Isso aí a gente já fez até alguns projetos de saúde do homem para ver se a gente consegue trazer o homem mais próximo dos serviços de saúde, desde a questão preventiva de câncer de próstata e outros tipos de doenças, DST e outras. A gente já percebe essa dificuldade de atingir esse público. E o homem, ele tem uma certa resistência mesmo, ele consegue segurar mais os sintomas em casa, e isso é uma das preocupações para que eles não segurem tanto e esses sintomas se agravem e a gente não tenha condição de controlar e cuidar desse paciente no nosso município. No caso, para as mulheres, para elas se sentirem mais seguras, essa resposta, você acha que é o homem que é mais forte, e as mulheres, elas não têm... Procurarem precocemente sempre os serviços de saúde. Não é uma questão realmente de imunidade masculina ou feminina. No momento eu não tenho esse dado, e sim de que as mulheres elas procuram os serviços de saúde precocemente. Então, a gente tem como testar elas antes, tratar dessas mulheres antes, e os homens seguram os sintomas em casa. Alguns homens que nos procuraram, eles já estavam passando de 14, 15 dias de sintomas, e esses foram que tiveram ou algum sintoma agravou, ou já estava quase sem sentir sintomas, só foi lá para tirar a dúvida mesmo. Então, é mais isso. Ok. Respondendo agora a sua pergunta, França, eu não vou mentir, nem olhei o vídeo do prefeito direito, mandaram para mim aqui, mandaram nos grupos. Pelo que eu vi, foi um vídeo postado na rede social da filha dele, então, assim, não é numa rede social oficial do município, né, da prefeitura, ou na rede social dele mesmo, ali ele estava interagindo com sua filha. Então, assim, a gente tem estabelecido metas, o prefeito fez reunião com a gente, e assim, a gente, graças a Deus, ele tem dado essa autonomia para a gente. Depois que a gente resolve com ele, a gente fazer todo o plano, o planejamento, né, Anny, junto com o prefeito, assim, a gente faz o planejamento com ele, quem coloca em ação, a gente coloca em ação e vai pedindo auxílio a ele no que for preciso. E ele sempre tem nos auxiliado e dado total condições de a gente executar nossos trabalhos. Então, assim, está previsto para segunda-feira a reabertura, e se tiver de casos, a gente vai abrir, sim, e com o pé no chão e pedindo novamente o apoio da população. Entendeu? Então, não tem por que não abrir segunda. Oswaldinho, mas a questão que eu até comentei, eu falei na pergunta, é sobre a repercussão. Não gerou um mal-estar, não? Será que com o pessoal do governo, ou então até com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, em relação a essa declaração dele?
assim, que foi realmente não é normal o prefeito fazer uma declaração dessa e soltar, por acaso, se fosse pelo menos um vídeo que fosse um fake news, mas não é, realmente não é um baque, não, isso aí não chamou atenção. Não vi, não. Você acha que a repercussão pode vir a partir de segunda-feira? Ou nada? Não senti baque, não senti choque na declaração. Ele simplesmente gravou um vídeo e a sua filha postou no Instagram dela. E nada demais dizendo que o comércio vai abrir segunda-feira, o que a gente está dizendo agora. Então, nossa posição agora não é de embate do governo. A gente tem números para mostrar o porquê a gente está abrindo o comércio agora. Não é a gente chegar aqui com as semanas subindo uma atrás da outra e a gente liberar o comércio. Então, assim, isso aí a gente está errado. Mas a gente mostrou em números, né, que a tendência do nosso município está caindo, como bem Rony colocou. A gente foi o mais criticado no início, a gente tem que dizer isso, o município de Jatauba foi o mais criticado na região, porque começou esse teste primeiro, e hoje, graças a Deus, a gente está mais controlado. A gente tem que dizer isso da região. Hoje a gente vê as cidades vizinhas crescendo o número, porque estão começando a fazer testes agora, nos últimos 15 dias. A gente já vem aí há quase 2 meses fazendo teste. Então, assim, a gente está tendo a resposta em poder estar abrindo nosso comércio com mais tranquilidade em relação a isso. Então, assim, eu não vi nada demais. Ok, obrigado. Alguém aí no presencial, algum colega de imprensa que foi para fazer alguma pergunta presencial? Almi? Acho que o Tiago está aí na Então, pode falar, Jorge. A pergunta é onde se encaixa a volta às aulas nesse plano de retomada. E a segunda pergunta é se já estão usando hidroxicloroquina e se Ana é a favor. Sim, as aulas já estão acontecendo, as aulas não pararam, né, as aulas estão acontecendo de forma remota, tem uma plataforma que os alunos estão estudando. Os alunos que não têm acesso à internet estão recebendo em suas casas, né, as aulas. Então, assim, as aulas não pararam. A questão das aulas no plano de atividade, o plano de retomada é um plano de retomada econômica, por isso que as aulas não estão incluídas. Então, assim, está se fazendo um planejamento de retorno às aulas, sim, né, mas não depende só do plano, a gente tem que ver o que é que vai acontecer. As aulas é uma questão muito complicada, porque, assim, é muito aluno, hoje, se eu não me engano, são 3.800 alunos que a gente tem na nossa rede municipal, então, assim, é para a gente colocar 25, 30 alunos dentro de uma sala, então, assim, não é uma coisa para agora, mas esse plano, ela não está inserida no plano, porque o plano é de retomada da atividade econômica. Boa noite. Quanto à questão da hidroxicloroquina e a cloroquina, o nosso município a gente tem a cloroquina, não está dentro do nosso protocolo de tratamento no momento, porém os protocolos a cada dia vêm se atualizando e hoje nós estamos avaliando um protocolo que a Unimed está utilizando para alguns pacientes, tanto internos no anexo Covid, quanto pacientes de monitoramento domiciliar, de isolamento domiciliar, e eu não me coloco nem a favor nem contra, como eu falei da outra vez, porque isso é uma questão de conduta médica mesmo, e o que for melhor, o que os médicos acharem melhor para a população, para o paciente, é que o façam. E nós estamos aqui, enquanto gestão, para tentar dar essa condição de cuidado ao paciente. Ok. Não havendo mais nenhuma pergunta, a gente agradece mais uma vez aos colegas da imprensa que têm feito um excelente trabalho de parceria com a gestão no trabalho de expandir as nossas divulgações, deixar a população informada. Esse trabalho aí, essa parceria que a imprensa tem se colocado, tem ajudado muito, não só a gestão que está executando, mas sim a população que está ficando bem informada, está sendo orientada
de tudo que está se passando. A gente agradece e deixa aí as considerações finais para a secretária Anne e também para o secretário Oswaldinho. Bom, mais uma vez, obrigada a todos da imprensa, as pessoas que estão acompanhando cada blog, cada Instagram que está sendo publicado e divulgado essas orientações, essas coletivas. Continuo pedindo à população o máximo de cautela possível, o uso de máscaras, que nós, enquanto saúde e população, nós estejamos trabalhando em conjunto, que nós possamos realmente sermos transparentes, sermos verdadeiros e cuidar da nossa saúde precocemente. Gente, o nosso prazo para fazer o teste são 10 dias após o 9º dia de sintoma que esse paciente apresenta. Então, assim, esse paciente pode estar procurando a unidade básica de saúde, a unidade básica 1, isso é sempre bom estar reforçando, ou estar me procurando no hospital durante o horário da manhã. Também tem números de orientação para que essas pessoas possam estar tirando as dúvidas. E nossa intenção não é subnotificar, é sim continuar fazendo testes, que nos possibilitou a redução de alguns casos, o isolamento e a diminuição de contágio de pessoas. Por quê? Porque quando a gente testa, é aquilo que a gente fala, é responsabilidade sanitária. Quando a gente testa o paciente, a gente tem condição de isolar esse paciente e monitorá-lo. E esse paciente, ele fica impossibilitado também de estar circulando mais e transmitindo mais. Então, só assim, nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós vamos poder reduzir o máximo de casos possíveis no nosso município. Então, nós nos colocamos à disposição, como sempre estamos, da população. Dificuldades em termos de gestão de saúde existe, sim, porque nós temos profissionais que tiveram doente recentemente, estão voltando aos poucos. Nós temos diversas situações que são peculiares à gestão de SUS. Então, eu peço a compreensão da população, eu peço o apoio do fundo do meu coração e já sei que a gente já está tendo respostas positivas. Amanhã, possivelmente, teremos alguns testes de IgG e IgM, onde vamos, possivelmente, depois dos testes, poderemos estar dando alta a alguns pacientes amanhã e semana que vem a alguns outros. E continuaremos testando os pacientes normalmente de segunda a sexta-feira. E continuo pedindo à população que procurar a rede privada que informe o resultado do seu teste para o município, para a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente tenha ciência desse caso, esteja divulgando o nosso boletim, esteja contabilizando esse caso positivo e que possa dar o apoio, se assim o paciente desejar. Muito obrigada e boa noite a todos. Quero encerrar minha participação agradecendo, ao que está em casa assistindo, aos amigos da imprensa que aqui estiveram, tanto nas suas casas e aqui presente na prefeitura, o amigo Tiago. Quero agradecer ao Almir, que está aí dando todo esse suporte nessas entrevistas. Muito obrigado, Almir, você está sendo um parceiro, uma ajuda muito grande para a gente nessa questão dessas coletivas, e dizer à população que a gente conta com todo mundo, com o apoio de todo mundo, para poder a gente sair dessa pandemia. Não vai dar certo se a gente não tiver o apoio da população. Então, assim, eu quero pedir a compreensão de todos para a gente, junto, a gente poder vencer essa pandemia. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Mais uma vez a gente agradece aos secretários, à imprensa, e desejamos a todos uma boa noite. Já está o News presente.